A situação desse senhor aí na tela também é mais um que, aparentemente, a gente pode estar perdendo um lateral aí. O último a sair apaga a luz, tá virando isso, Flávio? Não, não vai acontecer isso não, Sérgio. Não vai, pelo menos por enquanto. Eu falei hoje de manhã com o Thiago Rinaldi, que é empresário do Paulo Henrique. E eu agradeço muito ao Thiago, porque ele fez questão de me ligar, por respeito profissional da FTM Esporte. E nem gostaria muito de fosse citado o nome dele, mas faço questão de dizer aqui. Mais uma vez, porque foi assim no jogo do Palmeiras, aliás, foi assim no assunto do Palmeiras. O Paulo Henrique estava ausente, aqui o Paulo Henrique vai para o Palmeiras, o Paulo Henrique vai para o Palmeiras. E essas notícias surgem do nada, assim, e a gente, mais uma vez, tem que entender que, imagina só, para o jogador, se isso não é verdade, o constrangimento. E no Vasco não bateu bem, não ficou legal dentro do Vasco. Que o pessoal ficou meio assim. Eu ontem, inclusive, a notícia, quando saiu do Sul, eu mandei para o Admar Lopes. Admar Lopes quase não responde, mas visualizou. Então, estava consciente. Então, hoje, o Thiago fez questão de me ligar e deixar bastante claro: Flávio, não tem absolutamente nada. Ninguém acertou 3 anos de contrato, ninguém fechou salário, nada disso. O Paulo Henrique é jogador do Vasco, tem contrato com o Vasco. Desde que o Paulo Henrique foi para a seleção em setembro, outubro do ano passado, muita gente procurou a gente. Muitos clubes querendo entender qual é a situação, tem venda, não tem, quanto é que é o passe. Isso acontece. Procura um empresário para entender. E o empresário diz: olha, cara, com a gente aqui a gente pode conversar, mas tem que resolver com o clube. O Vasco hoje não quer vender. O Vasco hoje está pedindo tanto. Assim acontece. Agora, senta aqui, vamos resolver o contrato, 3 anos, vamos fechar 1 milhão por mês e tal, e deixa que eu vou forçar a barra lá no Vasco para ele sair. Ele deixou bastante claro: Flávio, isso não existe. O Paulo Henrique é muito grato ao Vasco. Nós, palavras dele, somos muito gratos ao Vasco. O Vasco não vende o Paulo Henrique. Já teve proposta, sondagem de fora do Brasil, até do Brasil. Mas o Vasco disse: olha, 10 milhões de euros. Se tiver 10 milhões de euros, claro, a gente para conversar. Mas hoje ninguém vai dar 10 milhões de euros no Paulo Henrique. Então, clareando isso para o torcedor do Vasco, informação dada pelo empresário, porque também às vezes o torcedor ele gosta de ouvir a cascata do que ouvir a verdade. Porque quando eu coloquei que a situação do Paulo Henrique, da ausência dele de jogos, era por conta do pé, você lê os comentários, a galera tá lá: esse pé tem nome, é Palmeiras, que não é pé nada, é mentira sua, a verdade é que ele vai pro Palmeiras. Então, a verdade de muita gente não dá pra gente mudar. Então, a verdade que a gente está passando aqui é: o Paulo Henrique é jogador do Vasco, não há nenhum acerto com nenhum outro clube, e ele não vai pro Grêmio agora. Ah, mas ele pode ir algum dia? Pode. Pode, pô. Ele pode ir amanhã, pode daqui a 10 dias, daqui a um mês. Hoje, não tem nada. Negócio de 3 anos de contrato, de que fez proposta, de que agora só vai acertar com o Vasco. Não é verdade. Informação passada pelo empresário do jogador, Thiago Rinaldi, da FTM Esporte. E o Vasco reitera: só por 10 milhões de euros. Se pintar com 10 milhões, aí a gente conversa. Caso contrário, nada. A posição do Vasco em relação a isso, você acabou de trazer o ponto de vista do atleta, do empresário do atleta sobre a situação, mas também vamos ouvir o lado do pessoal do Sul, meu parceiro, o repórter que cobre o Grêmio, Johnny Souza, da Rádio Pachola, falando aqui com a canal Atenção Vascaínos, como o pessoal do Sul, como o Grêmio tá enxergando esse interesse pelo Paulo Henrique. Vamos ouvir. Amigo Sérgio Quindi, prazer poder estar aí contribuindo, falando com você sobre futebol. Mandar um abraço aí pro pessoal do canal Atenção Vascaínos e principalmente, né, para toda a torcida do Vasco que está aí acompanhando o trabalho de vocês. Dizer para vocês que falar com vocês aí é um privilégio, né? Falar sobre o Vasco também é algo muito positivo, até porque nós somos muito simpatizantes também aí do Vasco da Gama no Rio de Janeiro. Sempre que nós vamos visitar o Rio de Janeiro, aí somos muito bem recebidos pela torcida do Vasco. O pessoal do Vasco também, quando vem para cá, é muito bem recebido pela nossa torcida. Então essa relação de amizade e parceria aí, ela é muito bacana. Vamos falar sobre essa questão do Paulo Henrique, tá? Nos últimos dias, aqui no Sul, circula uma informação, né, de um veículo muito forte aqui, né, que é a Band, através do Caliel Dornelles, de que entre Grêmio, Paulo Henrique e o empresário, tá tudo certo. Paulo quer vir jogar no Grêmio, tá? Agora resta o Grêmio se acertar com o clube, o Vasco da Gama, tá? A informação que nós temos é de que o Vasco, ele recusou uma primeira proposta do Grêmio,
que era na casa dos 2 milhões de dólares, e aí fez uma contraproposta na casa dos 10 milhões de dólares, né? O que o Grêmio, logicamente, né, não pretende pagar pelo jogador esse valor. Então as negociações estão meio que travadas, né? Agora resta saber como é que vai ser esse desenvolvimento da negociação. Com relação à inclusão de jogadores, tá? Circula um boato por aqui de que o Grêmio teria oferecido o Cuéllar no negócio, tá? O Cristaldo, como falaram, não procede. Isso eu confirmei aí com o pessoal, tem um contato bem interessante aí com o pessoal do Cristaldo, não procede essa informação, mas que o Cuéllar parece que é verdade que tentaram colocar no negócio, tá? Talvez o Aravena também, que está um pouco sem espaço aqui. Mas eu vou ser bem sincero com vocês, até por essa relação de parceria que nós construímos, né, os dois clubes aqui. Eu, se fosse o Vasco, eu não ia aceitar o Aravena no negócio, não. O Aravena muito mal, o Aravena não confirmou aqui. É um jogador novo, é um jogador que a gente acreditava que tivesse um potencial muito grande, mas até agora não passou de uma promessa. Com relação ao Paulo Henrique, o sentimento do torcedor gremista gera bastante divisão, sendo bem sincero com vocês, tá? E aqui eu vou trazer uma opinião baseada naquilo que eu já vi, que eu acompanho os jogos do Vasco, inclusive, e aqui vai um relato pessoal meu sobre esse jogador. Eu, particularmente, não o contrataria, e vou dizer o porquê. O Paulo Henrique jogou no Juventude, esteve aqui do lado, o Grêmio precisava de lateral e não contratou. Agora que ele foi para o Vasco, que ele tem uma passagem pela seleção, ele não pode pagar 10 milhões de dólares no Paulo Henrique, tá? Sinceramente. Eu acho que o Paulo Henrique, em comparação com o que nós temos hoje, que é um João Pedro muito mal fisicamente, um João Pedro que está com muita dificuldade física, um Marcos Rocha que para mim está aposentado. Hoje, o Paulo vem aqui e joga. Isso é um fato. Hoje. Mas não que isso queira dizer que o Paulo seria um grande reforço. Eu acho que o Paulo ele tem ali seus 3 a 6 meses de um bom futebol no Vasco, o que, né, ele levou à seleção brasileira, mas a gente sabe que seleção brasileira, como é que funciona a dinâmica, né? Afonso Alves, o próprio Jefferson, que era aqui do Sport Clube 2006, que é o Internacional, do nada foi parar na seleção, então eu acredito que esse não seja um grande balizador, a gente tem que ver a questão de sequência, né? Mas eu digo assim, ó, o Paulo hoje, por 10 de dólares, completamente fora da realidade. Se for uma negociação que girasse entre os 2 a 4 milhões de dólares, eu acho que seria muito bem pago, tá? E acredito que o Vasco também possa fazer, porque entende que é um jogador que já chegou, né, no seu potencial técnico, assim dizendo, né? Pelo que eu tenho acompanhado, inclusive o Paulo virou reserva aí no Vasco, né? Reserva do Pumita, que é um lateral muito esforçado, mas a gente percebe que tem muitas dificuldades técnicas. Então eu digo assim, ó, é uma torcida que está dividida, o Grêmio hoje precisa de um lateral, mas eu não acho que esse lateral tenha que ser o Paulo, sinceramente, não por esses valores que estão sendo comentados aqui no Rio Grande do Sul, tá? Aproveitando a oportunidade que estamos falando de futebol aqui, acho que o Vasco é um time em potencial bem interessante para essa temporada, viu? Gostei muito de algumas contratações aí que o Vasco fez nessa temporada. Acho que aquele zagueiro que veio do Colo-Colo, um zagueiro construtor, tem muita qualidade. Gosto muito do Brenner, é um centroavante que tem sim potencial a ser explorado, ainda mais nas mãos do Diniz. Acho que é um centroavante bem interessante. O Inestrosa também é um bom reforço. E acredito que essa reformulação que o Vasco está fazendo, onde saiu o Veguete, vai sair o Coutinho agora, pode sair o Paulo Henrique, eu acho que vai ser importante aí para a remontagem desse projeto, para que o Vasco possa voltar, né, a vencer e dar alegrias aí pro torcedor do Vasco, que merece muito, viu? Te acompanha o Vasco aí, o Vasco tá sofrendo há bastante tempo e tá chegando a hora do Vasco sair dessa fila. Valeu, gurizada, um abraço para vocês aí, um prazer. Desculpa o vídeo longo aí, mas é um assunto bem importante que a gente precisa debater. Valeu? Um abraço aí, tamo junto. E vamos, Grêmio. Vamos Tricolor, vamos Vasco. Valeu, meu amigo Johnny, obrigado pelas informações sobre essa situação de troca, Flávio. A informação que eu tenho é que o Vasco tinha interesse, além dessa contraproposta de valores, o único jogador que poderia interessar do Grêmio seria o Monsalve, um jovem muito promissor, né, do time do Grêmio, mas que, segundo o pessoal do Grêmio, considerado uma joia, não teria nenhum interesse em negociação. Agora vem com a Aravena, com o Cuéllar, com os caras aí, tá liso dorme, né, Flávio? Esquece. Muda a página, só para realmente a gente poder esclarecer aqui, porque fica mal para o jogador, cara, para o Paulo Henrique, entendeu? Mas sem chance. Vai rolar nada não, Sérgio. Pelo menos teremos lateral por agora, né? Não teremos nenhuma debandada. E como você falou, Flávio, para a gente poder caminhar para a reta final aqui do News, final de semana já tem jogo. Temos jogo com palco definido, né? Jogo Lamentável.
Lamentável. Jogo no estádio Newton Santos, o jogo de ida, mando do Vasco, né, às 18 horas, né, no estádio Newton Santos, porque no mesmo dia, domingo à noite, um pouquinho mais tarde, às 20h30, o Flamengo vai jogar contra o Madureira no Maracanã, questão de calendário, né, o Flamengo alegando que não pode jogar na segunda porque tem Recopa, enfim, bateu o pé para jogar no sábado, no domingo, e o Vasco vai ter que jogar mando de campo do Vasco, em vez de 2 clássicos no Maracanã, vai ter que mandar o seu jogo contra o Fluminense pela semifinal no estádio Newton Santos. Uma pena, né, Flávio? Eu acho que a gente perde o Campeonato Carioca hoje. Para mim, o Vasco perde o Campeonato Carioca hoje. Porque se submeter a jogar num campo sintético, num campo que não é do Vasco, e que não tem argumento, Sérgio. Porque você não pode jogar em São Januário, mas você pode jogar no Engenhão, também do lado do Maracanã, porque a briga de São Januário... 3 estações de trem depois, você tá no Maracanã, pô. As situações de torcida. Só que é muito mais fácil você controlar, sei lá, quantos torcedores do Fluminense iriam a São Januário? 1.500? 2.000? Sim, é muito mais fácil você controlar 2.000 do que, por exemplo, se forem 20.000 de Fluminense e 20.000 de Vasco. Não vai. O torcedor do Vasco não gosta. E acho, sinceramente, mais uma vez eu cobro aqui, aonde está a diretoria do Vasco que não se manifesta, cara? Onde está o presidente do Vasco que não se manifesta? O presidente Pedrinho tem ido às reuniões, o presidente Pedrinho tem aparecido, o presidente Pedrinho vai à federação, gente. Enfim, a direção do Vasco topou, beleza? Porque o Flamengo não pode jogar, a TV Globo quer passar o jogo em tal horário, você tá, mas vem cá, e o Vasco, que é o mando do campo, faz o quê, cara? Então o Vasco vai topar jogar no Engenhão, que não é seu estádio, num gramado sintético, num estádio onde o torcedor do Vasco detesta ir, porque todo mundo não pode. Bota o pau na mesa, porra. Ou então vai lá na federação e discute. Presidente Rubinho, não vamos jogar no Engenhão. A gente tem que jogar no Maracanã ou a gente tem que jogar em São Januário. Não, mas não dá não. Os outros têm que se adequar também, cara. Por que é sempre o Vasco que tem que mudar, porra, né? Tem que abrir a perna. É que nem a história aí, eu tava vendo outro dia o negócio do Big Brother, que tinha que 3 lá que ser unânime. Aí 2, não, eu vou votar no Sérgio Quinde. Outro cara, não, no Sérgio Quinde eu vou votar no Flávio Dias. E aí? Não, amigo, mas porra, a gente tem que... Não, você tá sendo... Não, cara, eu vou votar no Flávio Dias. Aí o Tadeu Schmidt gritou lá, se não chegarem em consenso, os 3 vão pro paredão. Aí o que votou único falou assim, então vamos pro paredão todo mundo. É história, meu irmão, então não vai ter jogo domingo. A gente não vai jogar domingo. Bota pra F, cara. Porra, que subserviência é essa a Federação Carioca? Que subserviência é essa a Fluminense Botafogo e a Fluminense Flamengo, porra? Tá errado isso, cara. O que mais me irrita é o silêncio, cara. Isso foi definido na terça-feira, hoje é quarta, amanhã é quinta, ninguém faz falar nada. Tá tudo bem. Vamos jogar domingo no Engenhão, maravilha, vamos entubar e fica por isso mesmo. Aí semana que vem, Vasco e Fluminense, é com a torcida do Vasco encaixotada lá em cima. Pô, maneiríssimo, né, cara? Legal pra caramba, né? Pô, sinceramente, cara, cadê a diretoria do Vasco? Cadê o presidente Pedrinho? O senhor tem ido às reuniões, presidente? O senhor tem aparecido nas reuniões da federação ou manda pessoas representarem o senhor? Pô, espero que o senhor esteja. E se estiver, o senhor é o Vasco, porra. Representa 20 milhões de torcedores, tem que botar o pau na mesa, gente. Tá errado isso, cara. Porra, baixar a cabeça pra isso. Pra mim, o Vasco dá um grande passo pra perder o Campeonato Carioca fazendo esse jogo, como foi ano passado. Sim. Ano passado a gente também ficou de birrinha. Então tá, então a gente vai jogar no Engenhão. Não foram 10 mil pessoas, a gente perdeu o Flamengo, acabou o milho, acabou a pipoca. Pronto, legal pra caramba. Porque os jogadores não gostam de jogar no Engenhão. Porque o torcedor do Vasco não gosta de ir ao Engenhão. Será que dá pra entender isso, cara? Porra, inacreditável, Sérgio. Bola foraça. Foraça. Muito fora da diretoria do Vasco de aceitar passivamente isso. Pô, mas não dá. A TV Globo, dane-se. Dane-se. Se não tiver Vasco, não tem jogo. Não vou jogar. Não, peraí, Vasco, não vou jogar.
Vocês precisam de mim? Que porra é essa, cara? Ou aquilo que a gente tanto fala. Então, é a comunicação que não tá boa. Tem alguma coisa? Então fala, explica o porquê. Não é simplesmente, vai ser assim e acabou. Por quê? Será que São Januário não tá podendo receber o jogo? Será que tem algum problema com o BEP? Não tinha um acordo de 2 jogos Vasco e Fluminense do Maracanã? Ok. Já é errado porque o Fluminense não jogar em São Januário, pra mim, é uma babaquice. Também acho. É uma babaquice. Tá provado aí. Não pode receber o Fluminense, não existe. Tá provado aí, porque negócio de torcida pra eles não tem preocupação, porque marcaram um jogo às 6h30 e outras às 8h30 num raio de 10 quilômetros, porra. São 3 torcidas grandes se movimentando. Não tem o nada problema não é o policiamento não garantir segurança, porque tá garantindo. Porque Fluminense e Vasco não vão jogar sei lá, em São Paulo. Agora, por que o todo-poderoso Mengão, o todo-poderoso gostosão Picão da Gávea, pode jogar porque tem jogo de não sei aonde? O Vasco joga quinta-feira que vem em Santos também. E aí, como é que faz? Quem é que paga essa conta? Por que o Madureira... E aqui eu vou fazer também uma cobrança ao presidente Elias Duba. Sim. Por que não leva esse jogo para Volta Redonda, presidente Duba? Leva. Domingo, 8h30 da noite. A TV Globo não quer mostrar o Flamengo. Prefere mostrar o Clássico. Então faz 8h30 da noite, Volta Redonda. Vai lá no Estádio da Cidadania e faz o jogo 6h30 no Maracanã, Vasco Fluminense. Aí na semana... que esse primeiro jogo manda do Flamengo. O problema é que esse primeiro jogo é manda do Flamengo. Amigo, é tudo ajustado, Sérgio. É tudo ajustado. Não vai fazer diferença pro Flamengo jogar a primeira fora, a primeira em casa para ganhar do Madureira. Não vem para cima de mim. Mas é por isso que eu sento, é por isso que eu falo. Tem gente do Vasco nas reuniões. Quem do Vasco vai resolver isso? Quem do Vasco tem essa força para chegar lá? Porque os presidentes vão. O BAP está sempre presente. A gente vê, porra. Sim. Eu quero entender quem é que vai. É o assessor? É o dirigente, vice-presidente de Relações Externas? É o CEO da SAF? Me desculpa, cara. Esse tipo de discussão tem que ser quem manda. Quem vai dizer, tá bom, eu vou ver internamente lá, mas eu acho que eu não vou jogar domingo no Engenhão, não. Não, porra, aí não, cara. Não vou. Não quero. Minha torcida não gosta e meus jogadores não gostam. E outra coisa, o mando é meu. O mando é meu. Ah, mas a TV Globo... Chama a TV Globo aqui, TV Globo, temos que dar um jeito. Engenhão, para mim, não serve. Me dá prejuízo técnico, me dá prejuízo financeiro. Não dá para ser bom só para você. Tem que ser bom para todo mundo. A gente precisa... com a minha torcida que não gosta. Porra, cria uma quizumba. Agora, aceitar passivamente isso... Ou então, como você disse, se não está aceitando, pô, se comunica. Até pra gente mudar o discurso. Eu faço meia-culpa aqui, olha, me perdoe se eu fiz essa crítica. O Vasco tentou e foi imposto, era multa de 10 milhões e o diabo que seja. Mas ninguém fala. Então, pra mim, o Vasco está relaxando e aproveitando. Terça-feira, ok, vai ser tal dia. Quarta-feira, não, então vai ser o Engenhão mesmo e vamos que vamos. Beleza, cara. Então, pra mim, tomara que não, eu acho que o Vasco, se aceitar e topar, o Vasco começa a perder domingo a oportunidade de ser campeão carioca, porque jogar no Engenhão é piada. Piada! O Vasco é o único clube que tem estádio e que não pode jogar. O Ministério Público interditou São Januário, mandou fazer catraca, mandou fazer os diabos, reconhecimento facial, veio da NASA, o Marciano, os ETs, todos fazem biometria e tudo mais, fizeram um negócio, mas não pode ter jogo. Só pode ter jogo contra os times de fora, porque aí você pode receber a torcida do Grêmio, a torcida do São Paulo, a torcida do Santos, mas não pode receber a torcida do Fluminense. Me explica, cara, qual é a razão de ser? Por isso que eu falo, urge o Vasco começar a construir o seu estádio novo, porque vai continuar sendo achincalhado, diminuído nas relações institucionais. Vai continuar. Porque senão, meu amigo, a gente vai continuar sendo humilhado, porque para mim isso é uma humilhação como vascaíno. Fazer uma semifinal no campo do Botafogo e no jogo seguinte a gente ter 10% de vascaíno lá, 2.000 vascaínos encaixotados lá em cima. Pô, eu não engulo isso não, Sérgio. Não engulo mesmo. Nem que colocasse, né, Flávio? Então, torcida única. O primeiro jogo todo, São Januário, só o Vasco. E o segundo, porque para ter uma minoriazinha lá em cima, não bota ninguém, não faz diferença. Bota jogo único, torcida única, então. Perfeito. É isso aí, cara. É isso aí. É isso aí. Então, rapaziada, o que vocês acharam aí da notícia do PH, né? Não vai sair do Vasco. Flávio Dias cravando a permanência do jogador.
também essa situação aí entre Vasco e Fluminense, jogo no Engenhão. Flávio tem total razão, né? O Vasco tem que ter mais representatividade dentro da FERJ, tem que bater ali na mesa, falando que não vai jogar, que o Vasco jogue na segunda, jogue no sábado, dê um jeito, mas o jogo tem que ser no Maracanã para poder igualar as forças. O jogador do Vasco não gosta de jogar no Engenhão, a torcida do Vasco não gosta de ir lá para o estádio, apesar de ser, né, uma torcida do Botafogo co-irmã, o Vasco não gosta do estádio do Botafogo. Então, o Vasco não pode ser mais uma vez prejudicado. Temos estádio, não podemos jogar, temos que jogar aonde o Vasco quer. Deixe aqui seu comentário a respeito do que você acha sobre essas notícias, a sua opinião que é muito relevante. Deixe o like para divulgar cada vez mais os nossos vídeos. Se você puder dar uma hypada, vai ajudar também. E aquela situação, se você quer comprar camisa do Vasco, boné, short, tênis, esportivos, tudo que você precisar de esporte, vou deixar aqui um link aqui embaixo da Netshoes e do Mercado Livre para você procurar lá tudo que você quiser a respeito do nosso Vascão. Comprando, eu ganho uma porcentagem em cima da sua compra. Valeu? Um grande abraço a todos, saudações vascaína. Fui!